Retornamos com o Filosofando, que hoje está falando sobre assuntos relacionados à morte. Professora Sônia, além dos filósofos já citados, incluindo Allan Kardec, outros pensadores refletiram sobre essa questão. Schopenhauer, por exemplo, no século XIX, ele nos apresenta a filosofia como sendo a pedra basilar para o desenvolvimento do seu pensamento. Gostaria que falasse um pouquinho sobre ele e outros pensadores. Pois não, Márcia. Veja, muito embora quase não se fale a respeito, mas a morte e a imortalidade da alma sempre foram uma constante no pensamento dos pensadores e filósofos ao longo da história da filosofia, né? Arthur Schopenhauer tinha um pensamento muito interessante. Ele dizia que o medo da morte vinha da sensação de finitude. O que é isso? O ser humano sabe que ele vai ter um fim, né? Que ele não se perpetua, que a espécie se perpetua, mas não ele como indivíduo. Então, isso traz um sentimento de temor, né? De medo, de perda. Então, perda de todas aquelas coisas que eu já conquistei, perda da convivência da família, perda de tudo que está à sua volta. Sem dúvida nenhuma que para os existencialistas, porque Schopenhauer, a gente pode dizer que foi o segundo a desenvolver essa ideia, né? Uma dessas escolas existencialistas, porque Kierkegaard vem um pouquinho antes dele, mas ele vai dar sequência a esse pensamento através de outros pensadores, né? Então, essa sensação de finitude vai também influenciar a própria filosofia de Friedrich Nietzsche, que se baseia em Schopenhauer para desenvolver o seu próprio pensamento. Muito embora ele não siga ipsis literis o que Schopenhauer dizia, mas ele também vai se preocupar com a morte, não é? Tanto assim é que num dado instante, num dos seus livros, ele vai desenvolver a ideia da morte voluntária, né? Então, querem algumas pessoas que ele vai fazer o apanágio do suicídio. E o que ele diz com isso? Ele diz que nós temos o direito, dentro da nossa vontade de potência, de terminar com a nossa existência a partir do instante em que ela atrapalha a minha própria vida, a continuidade da minha própria existência, veja só, né? Então, mais uma vez, a chave que o Espiritismo oferece e poderia ter oferecido a essas pessoas, porque tanto Schopenhauer quanto Nietzsche eram contemporâneos à codificação, né? Schopenhauer falece em 1860, se não me engano, né? E Nietzsche em 1900. Portanto, eles poderiam ter acesso à codificação e essa ideia de perpetuidade da alma após a morte, com base nos estudos profundos que Kardec faz. E Kardec era europeu como eles, né? Mas se eles tivessem tido a chave que o Espiritismo oferece, sem dúvida nenhuma que eles não estariam tão fixados nessa finitude, nessa angústia da finitude, como eles permaneceram, né? Certo. Então, juntamente com eles, existem outros pensadores, né, Márcia? Montaigne, por exemplo, sempre se preocupou, né? Isso. Lá atrás, no século XVI. Isso, no século XVI, exatamente, muito antes até do que os existencialistas. Mas ele dizia o seguinte: meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade, não no sentido suicida, como no caso de Nietzsche. Aí já se aproxima mais do espiritismo. Porque ele vai encarar isso de uma forma natural. Né? Então, já que nós estamos fadados a morrer, que encaremos a morte de forma natural, porque o que fica após a nossa morte? Ficam as conquistas que nós fizemos, o amor que semeamos à nossa volta. Ele não fala especificamente em amor, mas ele quer dizer, né, a convivência boa que nós tivemos com as pessoas à nossa volta, seja família, sejam amigos, que era a mesma coisa que Epicuro dizia. E Montaigne valorizava muito a amizade, Sem dúvida, tal como Epicuro. Agora, antes dele, ou melhor, depois dele tem o Heidegger, né, que é o filósofo alemão. Ele vai dizer que o ser caminha para a morte, o ser existente caminha para a morte. Então, é inexorável, a morte é inexorável. Sem dúvida nenhuma, nós que aqui estamos, Márcia, um dia não estaremos mais.
Que pena. Não é? Mas nós vamos continuar no mundo espiritual, nessas outras dimensões infinitas da casa do Pai. Então, os existencialistas que deixaram a sua marca na Terra num determinado momento, sem dúvida nenhuma que estão lá nestas outras dimensões usufruindo de outros conhecimentos, né? Muito obrigada, estamos já caminhando para o final do programa e gostaríamos de renovar o nosso convite para que estejam conosco na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, com o programa Filosofando. E convidamos todos também a tornarem-se sócios do Clube Amigos da Boa Nova, porque assim você estará ajudando não apenas a difundir a doutrina espírita, mas também vai aurir benefícios, vantagens em relação a compras, eventos, enfim. Ligue para o 0800 12 18 38. Esperamos por você. Até lá.